informação. A Justiça realiza nesta sexta-feira mais uma audiência referente ao assassinato do advogado Lael Rodrigues, morto a tiros em outubro do ano passado. Aquele caso de muitas histórias que eu até brinquei que daria para fazer aqui uma minissérie. O objetivo dessa etapa do processo é ouvir 4 testemunhas de acusação, entre elas a delegada Juliana Alconforado, responsável pela investigação do crime. É o que você acompanha agora na tela do Balanço Geral. Os 6 acusados, 4 homens e 2 mulheres, estão presentes na sala de audiência que se concentra nos depoimentos das testemunhas de acusação. Durante a investigação, uma 7ª pessoa chegou a ser apontada como principal suspeita de envolvimento no crime, a médica Daniele Barreto. Ela havia sido presa por determinação judicial, mas foi encontrada morta dentro da penitenciária feminina, onde estava custodiada. Assim, o processo segue apenas com os demais réus. Na pauta desta audiência aqui na 5ª Vara Criminal, 4 testemunhas para serem ouvidas. Mas, de acordo com informações dos advogados dos réus, dificilmente as 4 testemunhas serão ouvidas no dia de hoje. Até porque a principal delas é a delegada Juliana Alconforado, que apurou o caso. Ela será o alvo dos advogados. Várias perguntas serão formuladas. Talvez o tempo não permita que as outras sejam ouvidas. Os advogados de defesa focam sua estratégia em questionar a delegada, buscando pontos de investigação que possam favorecer os acusados. Essas 4 testemunhas, elas vão demonstrar, obviamente, todos os fatos que foram investigados, os fatos que foram apurados, pela autoridade policial, tanto quanto a responsabilidade, a autoria do crime, que é importante demonstrar, apesar da gente já falar publicamente inúmeras vezes, que está tudo muito claro dentro do inquérito. É importante, em contraditório aqui, que as testemunhas de acusação, elas exponham então aqui os fatos que elas já apresentaram no curso do inquérito. Além de demonstrar também a autoria, será importante para demonstrar a motivação, que eu digo a motivação financeira, a todo momento, que se pretendia aqui então não partilhar um recurso comum. Então essas testemunhas vão demonstrar isso, são testemunhas arroladas pela acusação. Hoje é a conclusão dessas testemunhas. Vamos extrair dela todo o conteúdo da investigação, os meios de provas que foram utilizados para se chegar à conclusão do inquérito e os consequentes indiciamentos. Então, assim, iremos pontuar algumas divergências que encontramos dentro do inquérito, mas assim, buscando trazer, elucidar alguns pontos que ainda ficaram obscuros. Bom, 12h15. Atenção, a gente vai ao vivo agora lá para o fórum onde está acontecendo a audiência com a repórter Vitória Costa, que vai nos atualizar. São 12h15. Vitória, uma ótima tarde para você. Qual é a situação de momento? Pelo que disse o repórter Douglas Magalhães, dificilmente as 4 testemunhas serão ouvidas hoje, porque há um depoimento que deve demorar muito, que é o depoimento da delegada que comandou o inquérito. Uma ótima tarde para você, Vitória. Uma ótima tarde, Fábio, também para todos que nos acompanham. Pois é, a expectativa é exatamente essa, de que só a delegada Juliana Alconforado seja ouvida hoje. É importante a gente destacar que na última audiência de instrução, na 4ª, hoje nós estamos na 5ª, somente ela foi ouvida. Eu conversei aqui com alguns advogados mais cedo e eles disseram que isso realmente é comum, já que é a advogada que de fato investiga esse caso. Então é sim uma oitiva que demora mais, pode durar inclusive mais de um dia. Também a informação que temos aqui é que a expectativa é que as próximas audiências aconteçam somente no ano que vem. Então hoje nós estamos na última audiência deste ano, na 5ª. E só para a gente recapitular, antes de conversarmos com o advogado, a última audiência ela aconteceu há pouco mais de um mês, ainda no mês de setembro, quando houve aquelas 3 audiências seguidas. Nossa equipe veio aqui e acompanhou, foram ouvidas testemunhas de acusação, de defesa, e a última ouvida foi a delegada, que continua ainda sendo ouvida neste momento. E a gente conversa agora com o Dr. Guilherme Maluf, ele que é advogado de acusação, é advogado da família do Lael. Primeiro, boa tarde. O que é que a gente já pode falar em relação à atualização
Nós tivemos aqui uma equipe mais cedo que mostrou o começo dessa audiência, mas o que é que a gente tem de atualização do começo da manhã até agora? Bom, boa tarde a todos, né? De fato é uma audiência extremamente importante, você mencionou quem está sendo ouvido na audiência. Se trata, obviamente, de um momento muito importante, porque o processo judicial ele se desdobra sobre o manto do contraditório, que nós chamamos. Então é o momento em que as defesas também têm a oportunidade de fazer as suas perguntas. E esse momento é o momento que nós estamos então confirmando todas aquelas provas que foram produzidas no curso do inquérito policial, elas são confirmadas em juízo para que o processo possa chegar a uma sentença condenatória, obviamente, ao final, mas essas provas precisam ser validadas, vamos por assim dizer. Está sendo muito produtiva, todas essas audiências são muito produtivas porque elas têm de fato demonstrado tudo aquilo que a gente diz publicamente, ou seja, que as provas foram regularmente produzidas, que a autoria está devidamente demonstrada, a motivação ela está muito clara. Então essas audiências estão sendo produtivas nesse sentido, porque está se comprovando exatamente o que nós estamos dizendo a todo momento publicamente, ou seja, que há uma responsabilidade concreta, comprovada, com uma motivação torpe, uma motivação financeira, e que não há qualquer tipo de agressão praticada por José Lael Rodrigues contra quem quer que seja. Então essas audiências elas são importantes para isso, é isso que vem se desenhando, esse cenário que de fato que há a responsabilidade de todos os réus que estão aqui, inclusive da doutora Daniele, que já não é mais ré nesse processo, pelo falecimento, isso gera a extinção da punibilidade, mas isso está se desenhando muito claramente aqui nessas audiências. Claro que o processo corre em segredo de justiça, mas só para a gente confirmar aqui uma informação, disseram que hoje a expectativa é que fossem ouvidas 4 testemunhas, isso não deve acontecer, mas que algumas delas teriam falado de forma virtual e esse material teria sido perdido, isso de fato aconteceu? Não, na verdade, não foi só de forma virtual, há algum problema do sistema na captação, então ocorrerá esse novo depoimento, né, esses depoimentos serão prestados aqui, acredito eu que hoje, né, espero que sim, hoje, nós esperamos que essa audiência se conclua hoje, a gente precisa que a gente encerre, já esgote as testemunhas de acusação, para que as testemunhas de defesa sejam ouvidas, obviamente, para que a gente passe o processo a andar, para que se chegue a essa pronúncia, que é esse o interesse. A pronúncia, que é essa decisão proferida pela juíza, que vai remeter esses réus ao tribunal do júri, para o plenário do júri, que aí, de fato, serão condenados, e essa é a expectativa da assistência de acusação e da acusação em si. Muito obrigada, então, pelas informações. É isso, Fábio, a gente segue acompanhando isso porque a expectativa é que a audiência ela continue aí até durante a noite. Volto com você.